sobre filosofia. A ideia de filosofia na nossa conversa é o seguinte: a filosofia para a teologia. Para a gente fazer uma teologia séria, de verdade, a gente precisa de conhecimentos de outras ciências. E aí a gente vai, hoje, conversar um pouquinho sobre a filosofia. Tá? O texto que eu tenho aqui diz assim, a visão histórica, né, sobre a filosofia. Em um sentido geral, a filosofia é associada à sabedoria. Né? A sabedoria aí tem a ver também com prudência, mas é aquela pessoa que reflete. Ela não. Novamente o caso da caneta. Então aqui está a caneta. Ela não simplesmente aceita que é uma caneta, ela vai entender, ela quer estudar, ela quer pensar, ela quer refletir. Como é que isso é caneta? Por que é chamado de caneta? Né? O que é que ela tem de especial? Conhecer essa caneta. Não é somente aceitar por aceitar, mas é refletir, questionar, não é? Essa caneta. Tá certo? Então, isso é sabedoria no entendimento daquela época do grego, né? O sábio, ele questiona, ele não repete. Ele não apenas fala o que os outros falam, ele para refletir, ele para pensar sobre aquilo. Né? Ele não é apenas uma repetição, mas ele vai refletir. Aquilo se torna, então, não algo de alguém que ele vai repetir, mas passa a ser algo dele. É uma convicção, porque ele refletiu sobre aquilo. Certo? Então, muito bem. Então, nesse sentido, olha, a filosofia é associada à sabedoria, cultura intelectual e à busca do conhecimento. Tudo isso seria sabedoria. Nesse sentido, todas as culturas e sociedades letradas fazem perguntas filosóficas como viver e qual é a natureza da realidade. E outras perguntas mais. Né? Quanto mais civilizada, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais questionadora ela é. Isso quer dizer que, né, nós, chamados democráticos, não somos, porque a gente repete o que as outras falam. Por exemplo, é dito que, eu já falei isso aqui, já lembrei isso aqui outro dia, né? É dito que democracia é o governo do povo, pelo povo, para o bem do povo, porque o povo não vai governar contra o povo, né? Para o bem do povo. É assim que é a democracia. Mas acontece que é na democracia que ocorrem mais as desigualdades. Né? Essa liberdade que está aí não é liberdade para a maioria, é liberdade para um grupo pequeno que é mais astuto e sabe criar situações para poder deixar o pobre mais pobre e ele ficar mais rico. Ele é liberdade para a sabedoria, para a inteligência dele. Ele tem aquele jeito para conseguir aquilo. Entendeu? Os outros, a maioria, está lá para trabalhar para ele mesmo, para ganhar, para botar ele para ganhar mais dinheiro mesmo. Entendeu? Ora, isso a maioria então não reflete. Não, é o povo, pelo povo, para o povo, que nada. Se é ele que está, se é o povo que está padecendo para deixar o outro rico. Então não é povo pelo povo, é o povo pelos ricos. Então a gente não reflete, a gente só repete o que mandaram a gente acreditar, né? Então, muito bem. Nesse sentido, todas as culturas e sociedades letradas fazem perguntas filosóficas como conviver, qual é a natureza da realidade. Como uma concepção ampla e imparcial, a filosofia serve de investigação fundamentada em assuntos como realidade, moralidade e vida em todas as civilizações do mundo. Então, é uma busca de conhecer a verdade sobre qualquer coisa. Isso é a filosofia. Quando se fala em filosofia, ela não pode ser entendida como ciência, porque a metodologia da filosofia para desenvolver essas pesquisas, esses estudos, esses questionamentos, essa metodologia que é o pensar, refletir,
que é o, né, criar argumentos, não é considerado uma metodologia científica. Entendeu? O só pensar, refletir, né, não é uma metodologia científica. Né? A metodologia científica é quando você cria as situações e provoca para ver se aquilo vai acontecer da maneira como você acredita. É diferente a metodologia. Por isso, não é uma ciência. Mas toda ciência começa pela filosofia, pelo querer questionar, a necessidade de questionar. Questionar não é pecado. Questionar Deus não é pecado. Aliás, pode ser até uma certeza de conhecer Deus. Isso aqui é uma caneta, eu vou questionar essa caneta. Por que eu vou questionar? Porque eu sei que ela é uma caneta. Haja o que houver, ela vai ser uma caneta. Né? Então, mesma coisa Deus. Não, vou questionar Deus é duvidar de Deus. Não, não é duvidar de Deus. Não é? É ter certeza de que Ele é Deus. Então eu vou questionar, eu não tenho receio, não tenho medo. Pode questionar Ele à vontade. Ele vai ser Deus em qualquer circunstância. Tá? Então a filosofia dá esse respaldo, dá essa ajuda para que a teologia cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel de conhecer melhor Deus e poder falar para as pessoas sobre o Deus que conhece.